Olá, pessoal. Então, hoje, continuando nossos estudos dentro da área da ecologia, vamos falar um pouquinho mais sobre as relações ecológicas que são desarmônicas, em que um dos indivíduos vai sair prejudicado. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha apresentação. Beleza. Então, com relação à ecologia, mais especificamente com as relações ecológicas, que elas são desarmônicas, né? Então, semana passada a gente viu as relações que eram harmônicas, em que os dois indivíduos, as duas espécies, ou a mesma, pode ser um indivíduo, porque pode ser duas espécies iguais, né? Um deles, eles eram beneficiados, mas nenhum era prejudicado, né? Aqui nas relações desarmônicas, um deles sempre vai ser prejudicado, né? Ou o indivíduo ou a espécie. Então, falando sobre competição intraespecíficas que são desarmônicas. O que que é intraespecífica? É entre a mesma espécie, tá? Então, são competições, são relações ecológicas que vão ocorrer com indivíduos da mesma espécie, tá? Então, por exemplo, competição intraespecífica, que a gente chama, né? Ela ocorre entre indivíduos da mesma espécie e ela pode ser motivada pela disputa de território, alimento, companheiro sexual, né? Aí isso a gente vê bastante nos felinos, por exemplo, nos leões, né? Nas populações de grandes mamíferos, né? A gente observa essa questão aí da disputa por território, de alimento, né? E tudo mais, a competição pela fêmea. Então, isso vai ser um fator que vai regular o tamanho dessas populações, né? Por exemplo, se eu pegar lá a população de leões, né? Eu tenho uma área de vida que o macho alfa ele ocupa, né? Então, ele vai defender aquele território dele. Então, ele vai, de certa forma, regular o tamanho daquela população, né? Porque ele não vai deixar com que outro macho que não seja aceito no grupo se insira ali, né? Então ele vai, de certa forma, essas relações de competição interespecífica, elas vão afetar o tamanho dessa população, tá? O canibalismo também é a relação na qual os organismos se alimentam da mesma espécie. Tem um exemplo típico, né? A aranha viúva negra, ela faz isso, né? Depois que ela é fertilizada pelo macho, depois da cópula, ela se alimenta do macho, né? Para que ele não copule com outra fêmea. Então, isso também é um exemplo de canibalismo. O louva-a-Deus também come indivíduos da própria espécie, né? Então, isso é uma relação que vai acontecer dentro da mesma espécie, mas é uma relação desarmônica, onde um dos indivíduos sai prejudicado, tá? Agora falando um pouquinho sobre as relações que acontecem entre espécies diferentes, tá? Então nós vimos que tinha competição intraespecífica, que dentro da mesma espécie, por exemplo, dois leões competindo por território. Isso é uma competição interespecífica, é dentro da mesma espécie, são dois leões da mesma espécie. Quando eu falo em competição interespecífica, eu tô falando de duas espécies diferentes, tá? E aí, geralmente, isso acontece quando as espécies elas têm o mesmo nicho ecológico. Por exemplo, elas competem pelo mesmo recurso ambiental, né? Digamos assim, a planta, vamos dar o exemplo de uma planta, que a gente pensa em competição, só pensa em animal, mas as plantas elas também competem. Então, dentro de uma floresta, eu tenho várias espécies de plantas, né? Vai chegar um momento que aquele nicho ele vai estar todo ocupado, né? Todas elas vão ocupar o mesmo nicho, que é ali a ocupação do terreno, né? Vai chegar um momento que aquele nicho ele vai estar ocupado, e aí eu vou começar a ter o quê? Competição, não vai ter lugar para todo mundo, né? Se eu tenho uma mesma espécie de planta competindo entre ela, isso vai ser uma competição intraespecífica, tá? É a mesma espécie competindo com a mesma espécie. Se eu tenho espécies diferentes, é uma competição interespecífica, onde plantas de diferentes espécies estão competindo por um recurso ambiental, que no caso ali é o espaço, né? Então, isso também vai ser um fator de controle no tamanho das populações, tá? E aí, aqui tem uma observação, ó. Quando uma competição é muito severa, uma das espécies pode ser eliminada, ou extinta, ou obrigada a migrar, né? Então, o que pode acontecer? Quando uma competição, um competidor ele é muito mais adaptado, muito mais forte que uma outra espécie,
pode acontecer daquela espécie que é menos adaptada, ela acabar sendo extinta em função da competição, ou ela ter que mudar de local, né? Ir para outro o local onde aquela espécie que compete com ela não exista, né? Isso é mais comum em animais, tá? E aí, isso aqui é a questão, ó, que é uma coisa bem importante, que a introdução de espécies exóticas causa graves impactos ambientais, devido ao fato dessas espécies competirem pelo mesmo recurso que as espécies nativas. Então, por exemplo, eu gosto do exemplo da rã touro, né, que é uma rã que foi introduzida aqui na nossa região. A rã touro, ela é uma rã muito maior, né, e aí ela é um predador. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai ocupar o nicho ecológico desses nossos anfíbios que são nativos aqui da nossa região. E aí, o que acontece? Nessa competição, ela é uma espécie invasora, ela é uma espécie que tem alta capacidade de adaptação ao meio. Quem é que vai ganhar essa briga, né? A rã touro, ela ganha. Então, a rã touro, ela acaba fazendo o quê? Predando as espécies, ela pode ou consumir elas, ou também competir por recurso, né? Mas o que vai acontecer? Essa espécie de rã touro que foi introduzida, ela vai fazer com que essas espécies nativas, elas devagar, elas vão sendo extintas, diminuídas, né? Então ela vai ter ela afeta muito essas populações nativas, tá? Então é por isso que a gente fala que tem que ter muito cuidado quando a gente vai introduzir espécies exóticas dentro do meio. Por quê? Essas espécies exóticas que a gente usa, geralmente na pecuária, né? Elas têm alta taxa de crescimento populacional, elas têm alta taxa de adaptação, são espécies que são de fácil adaptação, né? Por exemplo, a gente vai pegar o caso do javali, que também foi uma espécie exótica que foi introduzida aqui na nossa região. E agora a gente tem o problema do javali, porque ele destrói as plantações e tudo mais. Então, isso é um problema, tá? Isso pode cair no Enem, falando relacionado a essa questão das espécies invasoras. E tem várias, né? Por exemplo, tem plantas também que são invasoras. O pinus. O pinus é um exemplo de planta invasora, porque ele não é nativo da nossa região, ele foi introduzido para a questão da extração da madeira, e aí hoje a gente tem o problema que o pinus ele se espalha, porque como a semente dele ela é alada, ela vai se espalhar pelo vento. E aí você vai ter locais, às vezes, de mata nativa, que você vai no meio observar a formação, as árvores de pinos, né? E aí elas vão se espalhando. E na competição, elas acabam tendo benefício, porque elas produzem como se fosse uma seiva, assim, uma resina, né? Que é muitas vezes tóxicas para as outras plantas. Então, elas eliminam essa competição em volta delas. Tanto que se a gente pegar, assim, uma mata, uma plantação de pinos, vocês vão ver que embaixo quase não cresce nada. Por quê? Por causa dessa resina. Então, é uma espécie que vai ganhar essa competição. E é uma espécie que vai eliminando devagar as espécies nativas. Por isso que hoje se tem já uma questão bem interessante no controle dessas espécies exóticas, né? Quando a gente vai trabalhar com essas espécies, a gente tem que ter cuidado na questão do manejo, para que essas espécies elas não se espalhem pelo ambiente e causem a extinção das nossas espécies nativas, tá? Então é legal a gente falar disso, porque é algo que cai nos vestibulares, cai nos Enem, e é bem interessante porque é uma coisa que está acontecendo agora. Então, aqui, ó, um exemplo, né, de relação interespecífica desarmônica. Opa. Então, aqui nós temos o Paramecium aurelia, né, e o Paramecium caudatum, tá? Que são duas espécies diferentes de Paramecium. O que acontece? Eles vão competir no mesmo nicho ecológico, né? São duas espécies diferentes que vão competir pelo mesmo alimento, pela mesma situação ali. Então, o que acontece? A gente percebe o quê? Que eu introduzo as duas espécies, e aí o que acontece? Tem um momento de crescimento dessas espécies, tanto o Paramecium aurelia quanto o caudatum, eles vão ter um crescimento, mas vai chegar num momento que o que vai acontecer? Uma das espécies vai começar a diminuir a sua população, e em função a outra vai crescer, né? Então, o Paramecium aurelia, ele se adaptou muito mais nesse ambiente. Então, ele, na competição, ele ganhou vantagem. Então, ele manteve a sua espécie ali. Enquanto o outro, a sua espécie foi diminuindo, pode ser que ela fique bem pequenininha, que a população, ou até mesmo que ela, com o tempo, desapareça, tá? Então, isso é um exemplo. Aqui nesse gráfico, a gente consegue observar isso, que uma espécie cresceu em função de que a outra diminuiu. Então, isso está mostrando o quê? Que elas estão competindo,
né? Que enquanto uma está sobressaindo, a outra está decaindo, tá? Aqui, então, um exemplo específico de relação interespecífica, específico de relação interespecífica, boa. Mas o predatismo, quando eu vou ter o quê? Um predador e uma presa, né? E ela vai ocorrer quando os indivíduos eles matam essas populações, eles se alimentam. Então, um exemplo, os leões, as girafas, os leões e as zebras, né? A relação de presa e predador, ela pode ser um fator também de regulação da densidade populacional. E aí vai ser de ambos, tá? Porque o predador, ele depende da população de presas. Então, se não tem as presas, eu também não posso ter uma população de predador muito grande, tá? Então, é isso que o gráfico, ele tá mostrando aqui, ó. Então, eu tenho o número de indivíduos, né, aqui no eixo Y, e aqui no eixo X eu tenho o tempo, tá? Então, eu tenho essa população de presa que se estabeleceu aqui, e aí, ó, em determinado momento, essa população começa a crescer, e aí eu tenho a introdução do predador, né? O que acontece? Percebam que, conforme a minha população de presa cresce, a minha população de predador também vai crescer. Por quê? O predador depende da presa, ele vai se alimentar, tá? Eu posso ter a presa, posso ter o predador, mas eu não tenho como ter o predador sem ter a presa. Vocês entendem? Por quê? Porque o predador ele precisa da presa para se alimentar. É a comida dele. Então eu só vou ter o predador quando eu tiver a presa. Eu só vou ter o leão quando eu tiver lá a zebra. O dia que acabar a zebra não tem mais leão, porque ele não vai ter o que comer. Entenderam? Mais ou menos nesse sentido. O que vai acontecer? Em determinado momento, essa população de predador ela vai crescer demais. E aí ela vai começar a faltar presa, digamos assim, ou alguma interferência climática, enfim. E aí, a partir do momento que eu tenho a minha população de presa diminuindo, a minha população de predador, ela vai diminuir também. Por quê? Porque eu não tenho comida. Se eu não tenho a presa, eu não tenho como ter o predador. E aí percebam que o predador ele vai cair muito mais. Quando essa população de predador aqui diminuir lá embaixo, talvez essa população de presa ela tenda a crescer de novo. Mas aí tudo vai depender das influências do meio. Mas aqui é só um exemplo, né, do predatismo, né, que eu vou ter o quê? Um predador que vai se alimentar de uma presa, tá? Isso é bem comum. Então, aqui, ó, o exemplo, a foca, né, se alimentando dos pinguins, tá? A joaninha, do pulgão, ó, a libélula comendo a borboleta. Então, isso são relações de predatismo. E são interespecíficas porque são entre espécies diferentes. Por exemplo, a joaninha é uma espécie, o pulgão é outra espécie, né? E o parasitismo? Parasitismo é uma relação bem importante, porque dentro das relações do parasitismo, a gente vai ter várias doenças que acometem os seres humanos. Muitas das doenças que a gente desenvolve são em funções de parasitas, né? Então, é a relação na qual uma espécie parasita a outra. Ela vai obter nutrientes, moradia, né? De uma espécie hospedeira. E por que é desarmônica? Porque o parasita ele vai se beneficiar enquanto a espécie hospedeira vai ser prejudicada. E aí eu tenho vários tipos de parasitismo. Eu tenho endoparasitismo. Endo é onde? Dentro. Então é quando o parasita vive no interior do corpo do hospedeiro. Aqui tem o exemplo do cupim e dos protozoários, porque, por exemplo, o cupim ele não digere a celulose, então ele tem protozoários lá no seu trato digestório que colonizam, que vão fazer essa digestão. Então ele tem esses parasitas, ele tem comensais também que vão digerir essa celulose. Na verdade, da celulose é os comensais que vão fazer essa digestão. Os protozoários, eles são parasitas. Mas o exemplo que eu queria dar de endoparasita é também a tênia. Por exemplo, a solitária, a lombriga, ela é um endoparasita, porque ela vive dentro do nosso corpo, lá dentro da parede, lá no lúmen do intestino, lá na cavidade intestinal, tá? Então, quando vive dentro, é um endoparasita. Tem vários, aqui a gente pode citar até malária, né? A gente tem que lembrar que malária é um parasita, Trypanosoma cruzi, que causa a doença de Chagas, todas as verminoses, né? Giardíase, são muitos exemplos de endoparasitas, tá? Que dentro da biologia a gente tem uma disciplina
a gente tem um foco só dentro da parasitologia, que a gente chama, que é o estudo desses parasitas, porque muitas doenças vão se desenvolver dessas relações de parasitismo, tá? Tem o ectoparasitismo, que é quando o parasita vive na superfície do hospedeiro, por exemplo, o piolho e o homem, a pulga e o cachorro, né? A pulga vive fora do cachorro, mas ela ainda é um parasita porque ela suga o sangue do cão, tá? Tem os holoparasitas, que são, por exemplo, plantas parasitas que obtêm a seiva bruta e elaborada às custas da planta hospedeira. Por exemplo, o cipó chumbo, que eu falei em outra aula, né? Que é um cipó que ele dá em cima da planta, é bem amarelo, parece um macarrão. E aí, o que acontece? Ele vai sugar os nutrientes da planta, e ele mata a planta, tá? Então, ele é um parasita, diferente das orquídeas e bromélias, que são epífitas, que não absorvem nutrientes da planta, tá? Temos também os hemiparasitas, né, que são plantas parasitas, porém que somente só vão obter a seiva bruta, né, às custas da planta hospedeira. Por exemplo, erva de passarinho, tá? Então, aqui a observação. O parasitismo pode ser um fator regulador do tamanho de uma população, tá? Geralmente, os parasitas não matam o hospedeiro. Por quê? Porque se ele matar o hospedeiro, ele consequentemente vai morrer também. Mas pode acontecer. Quando o parasitismo fica muito exacerbado, pode acontecer do parasita ele matar, sim. Por exemplo, as pessoas não iam morrer de malária, por exemplo, tá? Então, pode acontecer. Mas o que a gente percebe? Que muitos parasitas não é interessante para eles matar o hospedeiro, por exemplo, a tênia. A tênia é uma doença que talvez ela não mata. Por quê? Porque se ela matar a pessoa, ela vai morrer junto, né? Então ela depende do hospedeiro. Então, se ela só vive enquanto o hospedeiro viver também, né? Então é um exemplo. Então, aqui, ó, o carrapato, a tênia, a erva de passarinho aqui, ó, que eu falei para vocês, que dá nas plantas, ó, o cipó-chumbo que parece um macarrão, que eu falei, que ele dá na planta, e aí ele se espalha e ele vai sugar os nutrientes, tá? O pernilongo, né, que vai se alimentar do sangue. Amensalismo, né, que também é chamado de antibiose, é onde uma espécie denominada inibidora, ela libera substância que impede o crescimento de uma outra espécie, que é a amensal, tá? Então, aqui tem o exemplo das algas pirófitas e animais marinhos, que é o que vai formar a maré vermelha. Então, o que acontece? As algas pirófitas, elas vão liberar toxinas, né? E aí essas toxinas vão prejudicar as outras espécies marinhas. Então, aí ela está liberando uma toxina. Ou, por exemplo, o que eu falei lá do pinus, né? O pinus, ele libera aquela resina. Então, aquela resina vai impedir que outras plantas cresçam. Então, ele está fazendo o quê? Ele está fazendo ele está colocando uma substância inibidora. Ou, por exemplo, o fungo com as bactérias. O fungo ele vai produzir antibióticos. Antibióticos vêm dos fungos. Então, o que acontece? O fungo ele produz antibiótico para impedir a colonização das bactérias. Então, isso também é um exemplo de amensalismo, tá? O esclavagismo, que é quando uma espécie ela se beneficia do trabalho da outra. Por exemplo, o chupim, né? O chupim, ele bota os seus ovos dentro dos ninhos de outras espécies, né? E aí, o que acontece? A fêmea das outras espécies e o macho vai cuidar dos filhotes de chupim como se fossem deles. Então, eles não precisam ter o cuidado com a prole, né? Ele vai passar isso para outra espécie. Ele simplesmente, a fêmea vai lá, bota os ovos no ninho de outras espécies, e aí a outra espécie vai chocar aquele ovo, vai alimentar aquele filhote até ele chegar na fase adulta. Então, ele se beneficia dessa relação, tá? Então, aqui, ó, falando um pouquinho de formas especiais de adaptação. Então, nós temos algumas formas onde os indivíduos eles vão se camuflar, por exemplo. Então, isso também é uma relação ecológica, né? Ó, a forma de adaptação no qual um organismo se parece com o ambiente, confundindo ele com a cor e a forma. Então, aqui, ó, percebam que esse animal aqui, ele está camuflado no ambiente. Mimetismo, também, forma de adaptação na qual uma espécie se beneficia por se assemelhar
a outra, né? Então são quando as espécies elas são muito parecidas, né? Que tem as borboletas monarcas e as borboletas vice-rei, né? Olhem aqui outro exemplo, por quê? A questão do predador, né? Então, essa questão do mimetismo, por que é benéfico? Porque uma delas é palatável e a outra não, né? Então, o que acontece? O pássaro ele não vai saber qual é a palatável e qual não é, qual tem gosto bom e qual não tem. Então, na dúvida, ele não vai consumir, né? Tem aqui o exemplo dessa lagarta que na cauda dela parece uma cabeça de cobra, né? Para ela também afugentar os predadores, porque aí o pássaro vai pensar que é uma serpente, né? Não vai imaginar que é uma lagarta. Temos também o aposematismo, né? Que é quando uma forma de adaptação, quando a gente tem cores chamativas, por exemplo, cores de advertência, né? O vermelho, o amarelo, essas cores muito aposemáticas que a gente chama, elas vão indicar que aquele animal ele pode ser venenoso ou que ele tem um paladar desagradável, tá? Então eles colocam esses animais e desenvolvem essas colorações de advertência que a gente chama para que os predadores não os consumam, tá? Aqui tem alguns exercícios, isso eu vou deixar para a próxima aula, para o vídeo ele não ficar muito longo, tá? E aí, assim, ó, na próxima aula eu vou encaminhar algumas questões para vocês fazerem com tempo, né? E aí vocês vão fazer essas questões com consulta, e aí para a gente fixar esses conhecimentos em função da ecologia, tá? Então a gente viu toda a parte de população, toda a parte de comunidade, né? A gente viu a questão das relações interespecíficas harmônicas, relações interespecíficas harmônicas, desarmônicas, todos esses conceitos. E aí eu vou preparar um questionário para vocês que vocês vão elaborar, fazer, que ele vai valer nota, tá? Então, para a gente ver como que ficou esses conhecimentos, se ficou bem fixado, é uma forma de eu ver também se está tranquilo, se não está, se são conceitos muito difíceis, se não são. Então vai ser legal para a gente ver como que está o aprendizado de vocês, tá? Então assistam as aulas, façam anotações, organizem as ideias, porque na semana que vem eu vou mandar esse questionário para vocês valendo nota. Beleza, pessoal? Então até a próxima.